Olá, agora a gente vai trabalhar o tema distorções de percepção ou como ampliar os nossos modelos mentais enxergando algumas limitações muitas vezes que a gente tem. É importante perceber o seguinte, nesse encontro de hoje vocês têm que abrir bastante a cabeça e tentar realizar os exercícios que a gente vai trabalhar agora para poder ampliar os nossos modelos mentais. Uma distorção de percepção é algo que limita a nossa compreensão sobre a realidade. Eu vou começar apresentando para vocês agora uma frase que vocês devem encarar como um problema. E como um problema, vocês têm que resolver essa frase. Essa frase, ela diz o seguinte: o navio francês entrava no porto, o navio inglês. Se vocês lerem essa frase com cuidado, vão ver que ela não faz sentido. E para resolver esse problema, vocês podem fazer várias ações. Por exemplo, cortar palavras, como está apresentado nesse exemplo. Cortando as palavras do final da frase, eu vou ter a seguinte frase: o navio francês entrava no porto. Ponto. A frase fez sentido porque eu tirei o final que dizia um navio inglês. Vocês podem também inverter a ordem das palavras, vocês podem mexer nos verbos, vocês podem fazer o que quiser. É um problema do bem, querido, que eu estou passando para vocês usem a criatividade e resolvam. Se vocês pararem para pensar e construir um pouco nessa discussão, vocês vão ver diferentes alternativas de solução. Por exemplo, um navio francês e um navio inglês entravam no porto. Essa é uma solução alternativa onde eu pego a parte final da frase, jogo para o início e coloco os dois navios entrando juntinhos, bonitinhos lá no porto. Uma outra solução é cortar só o navio, colocar, por exemplo, um inglês entrava num porto em um navio francês. É uma perspectiva diferente que também resolve o problema. E assim como essas duas, pessoal, vocês vão identificar uma série, N alternativas, dependendo do tempo que vocês levarem para olhar essa frase e da criatividade que empregarem nesse problema. A grande questão que está por trás dessa frase é a seguinte: se a gente voltar para ela, vai perceber que a frase faz total sentido. Por que a gente entende que a frase não faz sentido? Por dois motivos. Primeiro, eu induzi vocês no início dizendo essa frase não faz sentido, é um problema. E aí vocês já entraram nela pensando que não fazia sentido. Então tem um cara do mal como eu empurrando o processo. Mas além disso tem um segundo ponto. Nessa frase tem um verbo que a gente aprendeu a vida inteira como o verbo entrar. Então o entrava da frase remete a gente ao passado do verbo entrar. Mas na realidade tem um outro verbo que a gente quase nunca usou na vida, talvez nunca tenha usado, que é entravar, que é a mesma coisa que bloquear a passagem. Eu pediria para vocês agora que vocês leiam então a frase, considerando essa explicação e olhando para a frase com o verbo entravar. Se vocês olharem para a frase, vamos ver. Um navio francês entrava no porto um navio inglês. Ou seja, tem um navio francês entravando, bloqueando no porto um navio inglês. Por que esse exemplo ele é interessante e importante para esse momento do nosso curso? Porque nesse momento, pessoal, o modelo mental de vocês sobre a palavra, o verbo entrar, ou sobre a palavra entrava, se ampliou. Até antes dessa frase, entrava estava relacionado a um único verbo, entrar. A partir desse momento, nunca mais na vida de vocês vão olhar para essa palavra desconsiderando o verbo entravar. Isso é ampliar o modelo mental, isso é ampliar a compreensão. Claro que esse foi um exemplo didático e relacionado a uma frase específica, mas a ideia é que o tempo inteiro a gente tente ampliar esse processo e ampliar a perspectiva de construção dos nossos modelos. O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês sobre a perspectiva de ampliação dos modelos mentais é o desafio da folha de papel. O que o desafio da folha de papel diz? Pensem o seguinte: eu tenho aqui na mão uma folha de papel, A4, poderia ser ofício, enfim, um tamanho pequeno, né? E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: aparentemente, é possível abrir um buraco nessa folha de maneira que o Gustavo Borba aqui passe por dentro da folha? Aparentemente, usem a palavra aparentemente para pensar, porque daí aparentemente eu posso dizer não. Vocês sabem que deve ter alguma coisa por trás, mas aparentemente não. Por quê? Porque quando eu olho para essa folha aqui, eu penso numa única forma de fazer um buraco na folha, que é recortar esse miolo. Vocês poderiam ter pensado o seguinte: pode ser uma foto do Gustavo Borba,
aí passa, mas não é isso, sou eu mesmo. Poderia ser passar o corpo, não é o Gustavo por dentro. Poderia ser uma série de alternativas, de novo, mas a questão é bastante pragmática. É possível fazer um buraco aqui sem desconectar a folha, de maneira que o Gustavo passe. Pensem o seguinte, se eu pensar tradicionalmente na forma de fazer um buraco na folha, não é possível. O meu modelo mental diria, vou recortar aqui, e por mais que eu corte bem na pontinha, não cabe o Gustavo. Mas tem um outro jeito de fazer esse recorte que permite que eu passe. Então, pensem um pouquinho nisso. O que vocês têm que fazer, pessoal? Pensem o seguinte, dobrem no meio aqui a folha, não é tão simples assim, fazendo nesse momento tão nervoso, talvez não dê certo, né? Mas eu espero que funcione. Dobrando a folha no meio e cortando a folha num zigue-zague aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando construir uma abordagem onde o miolo da folha se expande. E se o miolo da folha se expandir, existe uma chance, remota ainda pelo tamanho do Gustavo, mas existe uma chance de que o Gustavo Borba passe aqui dentro. Então, fazendo isso aqui, ao final, vocês têm uma folha que, se vocês fizerem esse corte no meio aqui, ó, a gente pode... Eu começo a ampliar ainda mais, falta só mais um, o buraco. E aí, aqui está a folha toda conectada, eu não vou fazer isso de passar por dentro da folha, mas vocês estão acreditando que eu passo aqui, especialmente se eu tirar o casaco. Esse exemplo aqui é um segundo exemplo, não tão legal quanto o da frase, né? Mas é um exemplo que remete para essa perspectiva de compreensão que existem alternativas distintas para trabalhar um mesmo problema. Se vocês pensarem, nesse caso específico da folha, na única forma que a gente consegue pensar de fazer um buraco nela, que é cortar ao redor da folha, jamais eu vou resolver esse problema. Mas se eu abrir o meu modelo mental e pensar, existe uma alternativa para atacar esse problema diferente do que eu sempre pensei, talvez eu consiga gerar inovação.